Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a eleição na Austrália. Ontem teve eleição na Austrália e, infelizmente, tivemos mais um caso em que parece que o Trump ajudou a esquerda. Vamos entender o que aconteceu lá, mas era muito parecido com o Canadá, tá? Lá na Austrália, a coalizão, que é a direita deles lá, porque é a coalizão dos liberais com os nacionalistas e coisa e tal, eles chamam de coalizão, é a direita, eles estavam no governo durante muito tempo, inclusive durante a Covid, tá toda aquela lambança da Covid, foi a direita que fez lá no Canadá. Logo depois da Covid, a esquerda ganhou a eleição. Só que a esquerda estava indo muito mal, estava aumentando a inflação, com os problemas todos. Só que aí o que aconteceu? Né, estava previsto que dessa vez a direita ia ganhar, estava grande a vantagem da direita, até o Trump assumir. No que o Trump assumiu, mais uma vez mudou a linha completamente lá nas pesquisas eleitorais e a esquerda passou a ganhar e dessa vez ganhou com uma vantagem enorme. Vamos entender por que isso está acontecendo e também fazer a seguinte pergunta. Por que esse efeito aconteceu no Canadá, aconteceu na Austrália, mas não aconteceu na Inglaterra? Porque na Inglaterra, vocês sabem, quem ganhou foi o Nigel Farage, que muita gente associa também ao Trump. Como é que pode, na Inglaterra, o Nigel Farage não ter sido afetado por esse efeito deletério do Trump e no Canadá e na Austrália isso ter acontecido? Essa notícia foi sugerida por Farmacêutico Libertário, Casprega Oficial e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem teve eleições na Austrália, né? As eleições na Austrália são a cada 3 anos, não são a cada 4 anos, como é em muitos lugares, como é aqui no Brasil, né? Então, a última eleição lá foi em 2022, logo depois da Covid. Ela marcou a mudança, né? Os conservadores estavam lá, que é a chamada coalizão, estava governando a Austrália já há um tempão, governou a Austrália durante a pandemia, depois da pandemia, lógico, teve a mudança, porque ninguém gostou da pandemia, ninguém gostou do gerenciamento da pandemia que foi lá na Austrália, né? Aí entrou a esquerda, o Labour, né, que é o Partido dos Trabalhadores lá da Austrália também. Só que estava indo muito mal. Como eu falei, a inflação subiu, eles aumentaram a conta de luz, teve um monte de problema econômico, como é tradicional, toda vez a esquerda perde, né? E aí a situação que estava lá era mais ou menos essa daqui, ó, olha só. Aqui, ó, 2022 a esquerda ganhou, né? A esquerda é o vermelhinho, direita é o azulzinho. Então começou a ter aqui uma preferência por voltar para a direita. Então todo mundo estava dando aqui, ó, nos últimos meses, até o final de dezembro de 2024, aqui, ó, a direita estava crescendo pra caramba, muito mais do que a esquerda aqui, estava sendo previsto um retorno fácil da direita. Lembra que lá é parlamentarista, né? Ou seja, quem elege mais deputados, isso aqui é votação para o parlamento, mas quem elege mais deputados escolhe o primeiro-ministro, que é quem vai governar o país. Então estava praticamente certo que a coalizão, que é o partido de direita lá, iria ganhar isso daqui. O que aconteceu quando o Trump tomou posse em janeiro? Olha só, o mesmo efeito que aconteceu no Canadá. A coisa empatou e, na verdade, a gente tem pesquisas que mostraram que deu muito mais. O resultado final está aqui, ó. No site das eleições australianas já mostra aqui que o Partido dos Trabalhadores da Austrália, o resultado final não saiu ainda, tá? Eles estão apurando os votos ainda, mas de qualquer forma você pode ver aqui que a Partido dos Trabalhadores já passou aqui do limite, ou está projetado que ele vai passar dos limites de assentos para eleger o primeiro-ministro com uma maioria folgada. Você vai ganhar e vai ganhar sem precisar fazer aliança com ninguém, né? A coalizão tá aqui, ó, diminuiu muito, cara. Olha só, o que o pessoal tá ressaltando principalmente é isso, né? O Partido dos Trabalhadores lá cresceu de 77, aqui na última eleição, o Partido dos Trabalhadores já tinha ganho, né? Ele já era o atual governo, então estava com 77, passou para 82. Repara que nesse momento da contagem, né, a coalizão perdeu aqui, ó, 20 cadeiras aqui, né, de 58 que era o que tinha antes, está com 38 agora. De novo, isso aqui ainda não são números finais, tá? Então ainda vai ter mais cadeiras para a coalizão aqui ainda, tá? Ao passo que o Partido dos Trabalhadores ganhou 5. Aqui, ó, saiu de 77 para 82, ou seja, a diferença é pequena, né? Ou seja, a impressão que dá é que realmente os conservadores perderam muito. E os outros partidos aqui, por enquanto, não tem nenhuma ainda. O Greens, o Verdes, né? Os Verdes não tem nada. A Aliança de Centro não tem nada. Tem esse partido
Partido Australiano Qatar, eu sinceramente não sei o que significa isso, e os independentes têm um pouco aqui, né? Então, ou seja, por enquanto, o que mostra só é uma vitória do Labour, já está dada a vitória, uma derrota muito grande dos conservadores lá na Austrália, e mais uma vez o pessoal está associando isso ao fato de que o principal candidato dos conservadores era muito parecido com Trump, né? Aqui, ó, muito parecido com Trump. O líder da oposição na Austrália, o Peter Dutton, arrisca afastar os eleitores, explicando aqui justamente esse caso aqui do gráfico, que os conservadores tinham uma vantagem folgada, porque ninguém estava satisfeito com a economia de esquerda, e de repente, né, mudou tudo e a esquerda cresceu e ganhou devido a ele ser parecido com o Trump, né? Bom, aqui, até aqui no Brasil estão falando, em derrota de Trump, a esquerda ganha a eleição na Austrália, o Partido Trabalhista consegue a reeleição, a coalizão simpática aos Estados Unidos liderava o pleito até as tarifas norte-americanas. Quando o Trump botou tarifa no mundo inteiro, inclusive na Austrália, isso acabou sendo visto como uma coisa contrária, né, como algo ruim por ali, né? Bom, então deve continuar o Anthony Albanese, que já é o atual primeiro-ministro da Austrália, e sair o Peter Dutton. Ele inclusive perdeu o lugar dele lá, a cadeira de deputado dele não vai se eleger. Enfim, é realmente uma situação muito estranha e muito parecida com o Canadá. Ou seja, no Canadá também a gente teve essa situação, a esquerda canadense estava morrendo, foi quando o Trump começou, falou em botar tarifas no Canadá e coisa e tal. Agora tem duas coisas que são importantes notar, tá? Primeiro, que a diferença aqui na Austrália nunca foi muito grande, tá? De fato, no Canadá estava impressionante. A direita ia ganhar muito no Canadá, né? E caiu e ficou muito feio. Na Austrália, a diferença era maior, tá? Estava previsto a volta dos conservadores na Austrália, mas a diferença não era tão grande quanto no Canadá. Agora, o efeito foi o mesmo, a queda aqui e o crescimento da esquerda, e no final eles fazendo a esquerda continuando no poder por causa do Trump, né? E aqui, ó, o pessoal falando aqui, primeiro o Canadá, depois a Austrália. O fator Trump ele ajuda mais uma vez a esquerda a voltar ao poder ou a se manter no poder em algum país do mundo, né? E bom, lógico que tal como no Canadá, esse não foi o único fator. A questão é que chama muita atenção esse fator Trump, né? Lá na Austrália, por exemplo, uma grande preocupação da população era a inflação, que a inflação estava muito alta. Mas o partido de esquerda alegava que a inflação era culpa da época da Covid, ou seja, da época da direita, né? E de certa forma eles têm razão, né? Porque na época da Covid, a Austrália, como todos os países do mundo, imprimiram muito dinheiro. Então a inflação veio muito alta da época da Covid e, na verdade, o Partido dos Trabalhadores estava diminuindo a inflação lá na Austrália. Então isso é uma coisa que é positiva de certa forma, eles tinham como mostrar alguma coisa real, né? Então, assim, tinha outros fatores envolvidos nessa história, mas o fato é que, qual que foi o erro do cara? O erro do cara, do líder da oposição, Peter Dutton, foi justamente que ele se projetou como o Trump da Austrália. Tal como o Poilievre lá do Canadá ficou conhecido como o Trump do Canadá e coisa e tal. E aí, meu amigo, isso não deu certo quando o Trump começou com o negócio de brigar com os aliados todos do mundo, botando tarifa em todo mundo. O Trump sacaneou a direita mais uma vez, está mais do que claro que foi isso que aconteceu. Agora, muita gente pode lembrar assim, poxa, Peter, você falou ontem da eleição na Inglaterra. E na Inglaterra não foi assim. Na Inglaterra ganhou o Nigel Farage, que é associado ao Trump também, que tem essa pinta de Trump e coisa e tal. E, bom, duas coisas importantes com relação à Inglaterra, que diferencia ela do Canadá e da Austrália, né? A primeira coisa é que a eleição na Inglaterra foi uma eleição municipal, né, de conselhos municipais, de vereadores lá na Inglaterra, não foi uma eleição nacional. É verdade que a projeção é que o partido do Nigel Farage tenha crescido tanto que na próxima eleição nacional ele pode realmente alçar voos mais altos, né? Mas a verdade é que foi uma eleição municipal, não foi uma eleição que mudou os rumos da Inglaterra. Então isso tem uma certa diferença no final das contas, né? O povo não estava tão preocupado. Uma outra coisa é que o sentimento anti-americano que existe no Brasil, é muito bom lembrar,
existe também, de certa forma, no Canadá e existe na Austrália pelo mesmo motivo, e não existe na Inglaterra. Por que o sentimento anti-americano existe no Canadá e na Austrália e no Brasil, em certa forma, também? Porque todos esses países têm mais ou menos o mesmo, digamos, inveja dos americanos, o mesmo sentimento de inveja dos americanos. Vamos parar para pensar, os Estados Unidos surgiu mais ou menos na mesma época que o Brasil, na mesma época que o Canadá, na mesma época que a Austrália, né? Foram países que foram colonizados, e no caso do Canadá, dos Estados Unidos e da Austrália, todos colonizados pela Inglaterra, né? E, no entanto, esses países hoje, o Canadá e a Austrália são países importantes, são países ricos e coisa e tal, mas estão muito longe dos Estados Unidos, né? Em termos de qualidade de vida, em termos de riqueza, estão bastante longe. Então existe um sentimento anti-americano já meio latente ali nesse pessoal. Tal como aqui no Brasil. O brasileiro tem esse sentimento, a gente tem que reconhecer isso, né? Muito brasileiro tem essa raiva dos americanos, porque olha para a história e fala, caramba, o Brasil é um país que é tamanho dos Estados Unidos, basicamente, né? Mesma coisa, foi fundado na mesma época, começou do mesmo jeito, né? Teve os mesmos problemas de escravidão, as mesmas tragédias da escravidão e coisa e tal. Como é que pode, hoje em dia, os Estados Unidos ser um país de primeiro mundo, mais que primeiro mundo, ser o país líder do mundo, e nós aqui no Brasil, nem chegar no primeiro mundo a gente chega ainda, né? Dá uma certa inveja, realmente tem alguma coisa errada nessa história, né? Enfim, eu já falei para vocês, a culpa disso daí é do nosso socialismo. O Brasil nunca teve uma revolução para desmantelar o governo e começar do novo. Os Estados Unidos fizeram isso, quando se libertaram da Inglaterra, eles acabaram com o governo e começaram de novo. Aqui no Brasil, a nossa independência, como é que foi? Não, meio que, olha só, separa o governo daqui do governo de lá, mas continuou tudo aqui, não teve nada, nenhuma mudança no governo brasileiro na nossa independência, continuou basicamente a mesma coisa. Então, enfim, a gente tem os nossos erros aqui. A culpa da gente ser pobre é do Brasil mesmo, dos políticos de merda que tem aqui, né? Enfim, então o problema pode ser esse, né? Essa questão das tarifas do Trump, essa questão do Trump falar um monte de coisa, né? De criticar outros países, acabou gerando nesses países que já têm de forma latente um sentimento anti-americano, uma vantagem para a esquerda. Daí o Canadá ter esse efeito, daí a Austrália ter esse efeito. Mas a Inglaterra não tem esse efeito. A Inglaterra não tem esse sentimento anti-americano porque é uma outra realidade completa. É um país milenar, né, que já tem mais de 1000 anos de idade. Enfim, é toda uma outra realidade que não tem a ver com os Estados Unidos. Não gera esse tipo de coisa. Enfim, essa é a situação, e por isso que eu falo para vocês, eu temo aqui no Brasil, os candidatos à direita têm que tomar muito cuidado de não se associar ao Trump aqui no Brasil, porque o Trump, embora ele esteja fazendo muitas coisas certas, tá? Eu concordo, o Trump recentemente acabou com um monte de áreas do governo americano, fechou um monte de coisa lá, concordo 100% com isso, com fechar áreas, fechar agências que não servem para nada, demitir todo mundo, tem que fazer isso mesmo, tem que diminuir o tamanho do Estado. Mas, nesse momento de botar tarifa é coisa de socialista. Caramba, todo mundo sabe disso. Aqui no Brasil, a direita criticou as tarifas do Lula na China, a taxa das comprinhas. Como é que, de repente, o pessoal da direita começou a achar que tarifa é uma coisa boa? Não é. É uma coisa de socialista, é coisa ruim. O Trump está errado nesse negócio de tarifa, não tem nada de certo nessa política dele. Não tem estratégia 3D, 5D, 20D, não tem nada. Ele está errado e ponto final, e está prejudicando a direita no mundo todo com essa atrapalhada que ele está fazendo. Ainda mais esse negócio de ficar falando que vai invadir o Canadá, que vai invadir a Groenlândia, que vai invadir o canal do Panamá. Isso é uma coisa que pega mal pra caramba, né? Ele não vai fazer isso, ele não tem condições de fazer isso, e fica fazendo essa bravata, achando que é bonitinho, achando que aumenta o sentimento nacionalista lá nos Estados Unidos e coisa e tal, que dá mais apoio para ele, mas no final das contas fica parecendo só um idiota mesmo, né? Então isso aí, eu tenho medo da eleição brasileira, do fator Trump na eleição brasileira, mas a expectativa que eu tenho só é o seguinte: o Trump já está ajustando o curso dele, já está melhorando o curso dele. Então eu imagino que até 2026 ele já vai estar numa posição um pouco melhor, e aí no Brasil ele não vai ter uma influência tão ruim quanto teve na Austrália e no Canadá. Vamos esperar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.